Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre primeiros socorros. Você que está em casa sabe o que fazer numa situação de emergência? Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Jamal Azan. Ele é médico, otorrinolaringologista, vai explicar tudo aqui para nós e mais legal ainda, ilustrar várias situações. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar, hoje para falar sobre primeiros socorros. Informação desse tipo nunca é demais. Acidentes podem acontecer e acredite, a gente tem que estar preparado para as mais diversas emergências. A gente vai entender aqui algumas delas durante o programa. Aproveita para participar no 0 Operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor e no facebook.com/Denise Luque. As páginas estão atualizadas com o tema de hoje. Faça seu comentário, deixando a sua pergunta, escreva na linha do tempo ou então mande uma mensagem particular. Fique à vontade que você consegue participar fazendo a pergunta de qualquer tema relacionado aos primeiros socorros, que o doutor vai conseguir te dar uma orientação. Então aproveite para tirar sua dúvida. Aproveita para me seguir lá no Instagram, @DeniseLuque, e não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, youtube.com/DeniseLuque. Por falar em YouTube, nós temos uma grande novidade para você que está em casa. É possível assistir agora toda a programação da HIT ao vivo pelo canal do YouTube. Então vai lá no canal do YouTube da HIT TV, no mecanismo de busca, escreve HIT TV, você vai encontrar o canal. Não deixe de se inscrever, tem um sininho também, né, que é uma maneira de você saber, ser notificado, então, das transmissões, dos vídeos, conforme eles vão subindo aí para o canal do YouTube. Então, fique à vontade para participar por todas essas redes sociais, mais uma ferramenta, mais uma maneira para você conseguir assistir a toda a programação ao vivo, agora pelo canal da HIT no YouTube. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Jamal Azan, médico, otorrinolaringologista. Doutor, obrigada, é sempre um prazer, uma grande alegria ter você aqui. Obrigada, viu? Oi, Denise, oi, pessoal. Olha, é uma honra para mim estar aqui com vocês, principalmente porque eu sei que tem muitas perguntas que vocês fazem e vamos mostrar muita coisa legal, porque realmente os acidentes ninguém quer passar, mas temos sempre que estar preparados o tempo todo. É verdade. Para dar o pontapé inicial no nosso bate-papo aqui hoje do Consulta ao Doutor, eu vou convidar a nossa repórter Jéssica Nunes, que está ao vivo das ruas da capital paulista. Roda a vinheta. E eu converso com ela, Jéssica Nunes. Oi, Jéssica, tudo bem? Você tem informação hoje, então, sobre primeiros socorros? Alguns acidentes podem ser evitados também, né, Jéssica? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Isso mesmo. Socorrer uma pessoa que está precisando é tão importante que a gente até encontrou um artigo no Código Penal Brasileiro, o 135, que diz que deixar de prestar socorro à vítima de acidentes ou pessoas em perigo eminente, podendo fazê-lo, é crime. Mas, claro, é fundamental saber que em algumas situações de emergência algumas não, todas na verdade, né? A gente deve manter a calma e ter em mente que a prestação dos primeiros socorros não exclui também a importância de um médico estar presente. Estar preparado também é fundamental, é importante, principalmente num país onde uma pessoa morre a cada 2 minutos em decorrência de morte súbita, ou seja, uma doença que paralisa o coração e depende da ajuda de outra pessoa para a vítima ser salva. Isso significa, por exemplo, que a massagem cardíaca, um dos primeiros socorros mais utilizados, que, por exemplo, pode utilizar mais de 100 compressões por minuto, ajuda a salvar muitas vidas, mas é preciso estar preparado, ou seja, capacitado para realizar esse e outros procedimentos. Denise. Obrigada, Jéssica. Tá dado o pontapé inicial aqui
do nosso bate-papo. Bom fim de tarde para você, excelente trabalho, doutora. Aliás, com essa deixa aí da participação do link, né, da nossa repórter, você passou, viu um acidente, alguém está precisando da sua ajuda. Muitas vezes você pode não se sentir capacitado para você oferecer essa ajuda. Às vezes a situação é mais grave do que aquilo que você está preparado, se você tiver. Para que a gente liga? Quem a gente chama? Isso é muito importante. É importantíssimo que a população saiba que existe um número principal sempre a ser acionado. Esse número é 193 no Brasil inteiro. Não tem custo a ligação, pode ser de qualquer orelhão. Existe nos municípios o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, que é o SAMU, que é o 192. Mas existe muita confusão. Liga para o 192 ou liga para o 193, que é o bombeiro, Denise? Então, se for um atendimento clínico, é 192. Se for um acidente com preso em ferragem, é 193. Mas e se você não sabe? Gente, ligue 193, porque o 193, se detectar que o atendimento pode ser feito pelo SAMU, o próprio Corpo de Bombeiros irá direcionar o atendimento para o SAMU. Então tenha em mente um número só, 193. Legal a gente saber disso, porque é realmente uma confusão que se faz, né, com os números aí de quem chamar. O que é importante a gente falar, contar para quem está do outro lado da linha, então vai atender essa ligação, receber lá no 193? O que é importante a gente falar? O que é mais importante? Eu estou vendo a cena, eu não sei se a pessoa teve um traumatismo craniano, às vezes tem sangue, mas da onde é aquele sangue? A gente não consegue determinar, né? Principalmente o leigo, estou pensando em alguém como eu, estou passando ali, só estou observando isso. O que eu tenho que falar? O que é importante? Antes do que falar, eu vou explicar para vocês algo muito importante. Quem é a primeira pessoa que você deve se preocupar ao atender um acidente? Sabe quem é a primeira pessoa? Você mesmo. Porque, infelizmente, às vezes, a pessoa vai atender alguém no meio da rua e é atropelada. Já não bastasse ter uma vítima, tem duas. Vocês já ouviram falar quantas pessoas tentaram um salvamento de um afogamento e morreram recentemente, né? Teve um caso também. Então, gente, em primeiro lugar, para quem vai prestar um socorro, socorrista não é herói. Socorrista é alguém que vai ajudar preservando a sua integridade, porque se ele estiver em perigo, é pior a situação. Então você vai se proteger. De que forma? Tomando cuidado no ambiente. Se for um lugar de circulação de veículos, você tem que ter um veículo como anteparo. Vocês já repararam que os veículos do Corpo de Bombeiros sempre ficam assim oblíquo, fechando, para ninguém bater e atropelar o próprio bombeiro ou o socorrista? Nesse momento, você se protegeu. A primeira coisa que você vai fazer é tentar identificar quantas pessoas podem ser vítimas no local, qual é o perfil dessas pessoas, homem, mulher, idoso, criança, mais ou menos a idade, não precisa saber, claro, você não vai saber. E se a pessoa está respirando ou se ela não está respirando. Isso se obtém através de 3 formas que a gente faz. A primeira, a visualização. Você olha e vê se a pessoa está movimentando o tórax, o abdômen ou não. Segundo, ouvir, chega perto para ver se a pessoa está respirando ou não. Terceiro, palpar, coloque a mão para ver se a pessoa está respirando ou não. Então, uma vez que você vai ligar, você vai dizer o endereço aproximado que você está, qual é a situação do local, qual é a situação da pessoa, da vítima ou as vítimas, e solicitar então socorro ao número 193, que é o Corpo de Bombeiros, que é o mesmo número em todas as cidades do Brasil. Excelente.
Agora, tem situações que podem acontecer tão perto de nós, né? Então, a gente está falando de uma situação aqui onde você está fora de casa, por exemplo, passando na rua, né? Mas dentro da nossa própria casa. Tem armadilhas, às vezes, para uma criança, por exemplo? Meu Deus do céu, tá cheio de armadilha em casa. Aliás, nós trouxemos algumas aqui, né? Você trouxe material para ilustrar esse bate-papo. Vamos ver a primeira armadilha, que é incrível. Gente, eu desafio vocês aqui. Não, esse é sensacional. Ó, esses aqui são 2 remédios diferentes. Esses aqui são 2 remédios diferentes. Agora, eu pergunto para vocês, como é que a pessoa, às vezes com pressa, ela está correndo, ela vai lá, abre o remédio, em vez de um, ela dá o outro. Então, tá aí a primeira dica de segurança em relação à administração de medicamentos. Qual é a dica que nós vamos dar? Medicamento certo, na dose certa, na hora certa, para a pessoa certa. Então, checar. Você tem que rechecar. Você tem que ter certeza de que o remédio que você está dando está correto. Agora, parece óbvio, não parece, Denise? Parece, só que a gente tem o costume de mandar as caixinhas embora do medicamento, onde tem um nome escrito maior. Olha aí, né? parece óbvio, e a embalagem de dentro é igualzinha. O doutor que diferenciou com uma caneta preta e outra vermelha para cobrir o nome do remédio, mas olha, e agora? Passa como é que tranquilo, faz? Desapercebido. E aí, a mamãe tá nervosa, a vovó tá nervosa. Ih, deu a hora do remédio. Aí vai lá e dá o remédio errado. O que fazer em caso de intoxicação? Deu o remédio errado. Primeira coisa, não induzir o vômito. Muitas pessoas acham que tem que induzir o vômito. Tem que botar a mão na goela lá, tem que dar clara de ovo. Não, porque você não sabe o que aconteceu. E a pessoa, se ela estiver intoxicada, ela pode ter um problema de consciência. E aí ela pode vomitar e depois aspirar. Então, e aí o produto vai para o pulmão, o que é pior ainda. Então, não deve induzir o vômito. Deve sim correr imediatamente ao pronto-socorro para a orientação. Aí quem está em casa fala assim, Denise, mas com essa embalagem igualzinha, bem parecida, deve ser remédio para a mesma finalidade, aí não tem tanto problema, não é, né? Não é, e tem outra coisa também. Quantas vezes eu não vi as pessoas darem remédio para tomar, que são gotas de inalação. Então, sabe, essas gotinhas que põe para inalação de asma, às vezes a pessoa erra e dá para a criança ou para o adulto tomar. Então, gente, isso acontece, mas acontece porque pressa, correria, desatenção, falta de cuidado básico. Então, isso acontece, eu não estou inventando para vocês. Vocês que estão em casa já ouviram falar de alguém que deu dose errada ou remédio errado. Então, aqui ó, primeira armadilha. Não induzir vômito. Não induzir vômito. Percebeu que trocou o medicamento, corre para o hospital. Corre para o hospital, você não sabe. Aí você não percebeu que fez essa troca. A pessoa não está se sentindo bem. Agora que você já tem essa dica, faz essa checagem. Exatamente. Confere. Muito cuidado. Agora tem outras armadilhas aqui, especialmente para quem tem criança em casa, né? Porque você vai lá e a criança fala assim, ela gosta de chocolate. Eu vou comprar um ovinho surpresa. Aquele chocolate. Né? Um ovinho surpresa. Ai, que legal. Ovinho surpresa, é bacana, eu vou abrir para eu ver o que tem aqui dentro do ovinho surpresa. Aí a pessoa vai lá, abre, né, e joga na mesa e fala, olha, que legal, que bacana. Veio um bichinho e vem um anelzinho. Gente, a primeira coisa que uma criança vai fazer é o quê? Botar na boca. E isso pode gerar engasgo. Não só com o ovinho surpresa, como também com pequenos objetos, como por exemplo um anelzinho, um aviãozinho que solta pecinha se você for começar a manipular. Que mais que pode acontecer também? Moeda.
Vamos mostrar o que acontece. As moedas ficam espalhadas pela casa toda. Quem lembra antigamente tinha uma bala que as crianças engasgavam direto, sim, né? Que era uma bala que bem lisa. Dura, né? Dura. Tá. Então, vamos ensinar vocês agora o que fazer em caso de engasgo. Então, você detectou que a pessoa engasgou, criança ou adulto. Então, o que acontece no engasgo? Quando a pessoa se alimenta, olha aqui, ó. A comida, ela vem pela boca e desce aqui atrás para o esôfago. Aqui na frente é a via respiratória. Aqui é a laringe, onde estão as cordas vocais. Aqui é a traqueia e vai para o pulmão. A criança muitas vezes põe a moedinha ou o brinquedo na boca. Ela pode engolir, que já é um grave problema, mas muito pior se ele parar aqui, porque ele pode então tampar a respiração. E quando tampa a respiração, a criança ou o adulto ficam então ofegantes, ficam lutando para o ar entrar. Lutando para o ar entrar. Vamos lá, gente. Dica número 1. Sempre em primeiros socorros, não piore a situação. Então, nunca, vou repetir, nunca colocar o dedo para tentar tirar, porque você pode empurrar mais ainda. Vamos dizer que a moeda está aqui. Aí você vem com o dedo aqui e empurra ela para cá, o que é pior. Então, não pode pôr o dedo para tentar tirar. Nem o dedo, nem a caneta, nem a colher, nada. Não pode. Se você fizer isso, você pode empurrar mais ainda. Então, como que a gente resolve? Qual é a primeira atitude? Se é uma criança pequena, que você consiga carregar no colo, nós vamos mostrar para você como que a gente faz. E para isso eu trouxe o Jamalzinho. Adorei o Jamalzinho. Olha o Jamalzinho aqui, ó. Lindo, adorei. Então, vamos lá. Uma criança que você percebeu que engasgou. Eu vou ficar de pé aqui para mostrar para vocês, ok? Então a criança engasgou. Você chegou lá e percebeu que a criança está engasgada. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai deitar esta criança, ok? Na sua mão, olha aqui, nesta posição, com a cabeça mais baixa, tá dando para ver aqui? Sim. E aí você vai dar 3, 4 tapas nas costas. Aí, nesta posição, quando você der o tapa, olha o que vai acontecer aqui, ó, gente. Ó, mostra aqui, ó, ó. Soltou a moeda. Desengasgou. Viu? Vamos ver de novo? Como é que é? Tá aqui, ó. A criança, você chegou lá, viu a criança, tá desesperada, você pega a criança. Já, às vezes. Às vezes tá roxinha. Pega a criança, coloca ela inclinada para baixo e deu tapa. Pode, olha, gente, claro que você não vai machucar a criança, pelo amor de Deus, mas tem que ser, não pode ser carinho. É hora de primeiros socorros, é vida ou morte. Vamos lá, ó. Caiu, você salvou a vida de uma pessoa. Tá. Isso salva vidas, isso chama-se manobra de Heimlich, tem um nome. Isso quando a criança é pequena. Resolveu o problema aí, desobstruiu, resolveu. Isso. Se for só uma moeda, por exemplo. Isso, aí tem que ir ao médico, mesmo assim. Percebeu que, ok, uma moeda foi expelida, mas a criança continua com dificuldade de respirar, devem ter mais objetos. Ou então pode acontecer também de ter machucado a via respiratória, levar um edema, a um inchaço na região da glote, das cordas vocais, pelo próprio contato da substância, seja da moeda, seja de pequenos objetos. Tá. Então tem que tomar muito cuidado, porque a primeira reação da pessoa é ir lá e botar o dedo. Não pode, porque se você pegar e botar o dedo, nós mostramos para vocês e vamos mostrar de novo aqui, ó. Se ele tiver aqui a moeda,
e você puser o dedo, você pode empurrar a moeda para a via respiratória. Então vamos mostrar de novo, porque isso é utilidade pública, mais uma vez. Sim. Eu quero mostrar para vocês. Viu que a criança está engasgada? Reparou que ela está agitada, tentando respirar? Olha lá, posição, cabeça mais baixa, segurando aqui e dá um tapa. 1, 2, 3, 1, 2. Saiu. Resolveu. Desengasgou. A criança foi salva. Isso é algo que salva a vida. Todos têm que saber fazer esta manobra. Isso é somente para objetos? A gente teve uma história recente, um bebê que engasgou com o leite materno, pode haver um engasgo desse tipo, né? Serve também? No caso de engasgar com leite durante a mamada, existe um procedimento que é aspirar. Então você coloca a sua boca no nariz e na boca do bebê e aspira, suga, para tentar desobstruir. Se isso não der certo, você vira a criança e também dá os tapinhas nas costas para que essa criança possa então desobstruir a via respiratória. Isso é fundamental, gente. Todos têm que saber. Houve vários casos já de engasgos, houve alguns casos muito tristes até, de adolescentes que engasgaram com bala e essas coisas, e morre. Isso não é uma brincadeira, não dá tempo. Você tem que estar preparado. Isso se for uma criança. Agora, já o doutor vai mostrar como é que faz quando é um adulto engasgado. Porque a criança, ele mostrou, né? A gente segura a criança com uma mão só, no braço, né? Você apoia a criança. Mas como é que faz quando é um adulto? Já o doutor vai explicar pra gente. Você deu um exemplo da bala, né? E às vezes você tomou um susto, você ia mastigar a porção que estava na boca, pode ser uma bala mesmo, e tomou um susto, escorregou a bala, e aí ela está no lugar certo, porém ela está presinha, incomodando. Isso. Você percebe que ela não desceu simplesmente. Enquanto eu me preparo para dar um recadinho, eu queria que você fosse explicando pra gente se resolve, se é correto ou se de repente até piora. Tomar um gole de água ou... Explica pra gente. Não pode, gente. Primeiro princípio básico de atendimento a primeiros socorros. Proteja-se. Segundo, não piore a situação. Se a pessoa engasgou e estiver ofegante, estiver desesperada, se você der uma água ou um miolo de pão, tem pessoas que dão miolo de pão, a pessoa pode aspirar a água para o pulmão ou o alimento. Então, não é adequado dar nem líquido, nem alimento nesse momento. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre primeiros socorros, porque acredita, a gente tem que estar preparado para situações de emergência. Você sabe o que fazer? Sabe como agir nessas situações de emergência ou você só sabe ficar desesperado, desesperada? Não adianta, só atrapalha a situação. Aliás, os especialistas pedem para os desesperados saírem do local, porque não ajuda, também não atrapalha, né? Que é aquele ditado, já também não ajuda, também não atrapalha. Aproveita então para tirar sua dúvida no 0 operadora 11 3337 5886 pelas nossas redes sociais. Avisa quem não está assistindo ao Consulta ao Doutor que agora dá para assistir ao vivo toda a nossa programação pelo canal da HIT no YouTube. Então, dá essa dica também para quem está em casa. Meu convidado hoje é o Dr. Jamal Azan, médico otorrinolaringologista. Doutor, a gente falou da criança, né? Você usou o Jamalzinho aí como exemplo. A gente consegue segurar com uma mão a criança, né? Se for um adulto? Se for um adulto. Vamos chamar nossa ajudante hoje? Vamos chamar a Sarinha. Sara, vem pra cá. Vem cá. A Sara, oi Sara. Tudo bem? Obrigada, aí? Viu, Sara, por nos ajudar hoje. Olha só, se a gente detectar que um adulto engasgou, seja com qualquer objeto, normalmente você não sabe o que é. Você chegou e viu a pessoa ofegante,
ofegante e você não sabe o que é. Pode ser uma bala, pode ser até um líquido, por exemplo. Vamos aprender esta manobra que chama-se Heimlich, mas o mais importante do que o nome é saber o que fazer. Então, vamos lá, Sara, tá engasgada, né? Tá? Não sabe o que fazer. Você vem atrás, dá um abraço, olha aqui a minha mão. Ela vai segurar a outra mão e eu vou dar um tranco na barriga aqui, ó. De novo. De novo. Aí você olha a pessoa e aí você vê que a pessoa já conseguiu respirar. Então, novamente eu vou mostrar para vocês. Você vem atrás da pessoa, dá um abraço, segura o seu punho, que é para dar mais força. Gente, mais uma vez, sem machucar, mas sem fazer carinho. Nós estamos salvando vidas. E mais uma vez eu digo, já várias crianças, jovens, até adultos, morreram por falta de conhecimento. Você, professora, você que trabalha numa escola, você que lida com criança, precisa saber. Se perceber, você tem poucos segundos para decidir. Estejam preparados. Vamos lá. Percebeu o engasgo? Chegou atrás, dá um abraço, segura na região da barriga aqui e força. Olha lá. Ok? Aí a pessoa vai tossir e vai eliminar o objeto. E já fica corado de novo? E cora rápido quando melhora, né, doutor? Muito rápido, muito rápido. A gente percebe que a pessoa volta a respirar, aí você deita a pessoa, se acalma e mesmo assim leve a um pronto-socorro, mesmo que você perceba que a pessoa voltou, porque muitas vezes esse objeto, mais uma vez eu vou repetir, pode dar inchaço na região das cordas vocais, na glote, então procure atendimento médico. Agora, com esse tipo de manobra que a Sara contribuiu para nós, nós vamos, com certeza, se isso acontecer, salvar a vida. Obrigado, viu? Obrigada, Sara. Muito obrigada. Acho ótimo a gente poder ilustrar esse bate-papo, porque com a criança a gente se sente até, entre aspas, mais confortável, né? É verdade. Mas com o adulto, né? E saber que precisa mesmo dessa pressão, né? Precisa. Então você precisa apoiar, segurar uma mão na outra, essa dica de como segurar também, porque dá força, né? E sentir como vai ser, então, na pessoa que está recebendo essa manobra, né? Exatamente, exatamente. A pessoa que está engasgada, e você muitas vezes vê o objeto sair. Então, ou é um milho, ou é um caroço de feijão, ou é uma comida, ou é uma bala, ou às vezes até pequenos objetos. Porque eu trouxe coisas aqui também, né? Que é isso aqui, ó, vamos ver? Essas bateriazinhas aí. Olha aqui, gente, ó. Olha o tamanho desse negócio aqui, ó. É micro, né? É realmente... Olha o tamanho disso aqui. Não, e às vezes o adulto se sente tão confiante que põe na boca o objeto e fica, né? Isso. Fica com o objeto na boca. E eu já vi gente até com agulha na boca, alfinete. Isso é um perigo, porque você pode engolir. O que mais que as pessoas fazem, que muitas vezes é perigosíssimo, criança, né? Coloca no nariz, às vezes coloca no ouvido. Gente, não tente tirar. Eu trabalhei anos em pronto-socorro e já vi situações que pioram. Procure um médico. Se você percebeu que a criança colocou algum objeto, por quê? Porque vamos mostrar aqui de novo. Se a moeda está parada aqui, por exemplo, no nariz e você empurrar, ela pode aspirar para o pulmão e piorar mais ainda a situação. Agora, por menor que seja, você acha que deu conta, né? Ah, eu engoli, tudo bem. Você não sabe se isso solta algum tipo de substância, né? A gente não tem esse conhecimento. Tem que buscar, minha opinião é que precisa buscar o hospital. Isso é verdadeiramente uma necessidade de pronto-socorro. Porque muitas vezes as pessoas vão desnecessariamente a pronto-socorro. Mas isto é uma situação verdadeira, porque acontece infelizmente. Em casa tem outras coisas que acontecem também. Olha o que eu trouxe para vocês. Ué, aí você fala, ué, o Dr. Jamal está mostrando um lápis? Porque a lápis é para escrever, lápis não tem problema nenhum. Tem. Sabe por quê? Às vezes criança põe na boca
pirulito, lápis e sai correndo. Aí, se por acaso cair, o que pode acontecer? Entrar esse objeto. Vamos mostrar aqui na maquete. Aqui, ó. O lápis está na boca, ele pode furar o palato, ele pode furar o céu da boca. E, Denise, eu queria aproveitar este momento para falar de outros ferimentos nos quais algum objeto pode entrar. Por exemplo, eu falei aqui, o lápis entrou no céu da boca da criança. Ou, por exemplo, uma pessoa se feriu com uma faca. Ou a pessoa foi pular uma cerca de madeira e a madeira entrou na barriga. Ou entrou na perna, no braço. Então, gente, é o seguinte. Ferimentos em que haja uma perfuração, nunca puxe o objeto para fora. Não pode. Não pode. As pessoas têm uma tendência a ver lá o lápis e puxar o lápis para fora. Não pode. Porque muitas vezes há uma perfuração de algum vaso importante e o próprio objeto está tampando o vaso. A hora que a pessoa puxa, aí começa a sangrar e a pessoa pode então piorar. Qual é a orientação em ferimentos nos quais você veja um objeto perfurando? Sempre, em primeiro lugar, respiração e circulação. Sempre. Se a pessoa está respirando e o coração está batendo, imobilizar o objeto ao máximo. Com o quê? Com o que você tiver. Pode ser um pedaço de papelão, pode ser um pano, pode ser uma fita. Então, digamos que esse objeto, gente, ó, vou mostrar para vocês. Ele tá aqui assim, ó. Então, o objeto entrou aqui. Você não vai puxar, eu já disse. Então, o que você faz? Enrola alguma coisa aqui para ele não se mexer. Porque se ele se mexer, pode colocar mais ainda em risco a pessoa. Então, vocês estão vendo que os acidentes precisam de calma, precisam de precisão e raciocínio. Então, objetos perfurantes, entrou uma faca no braço, não tira, imobiliza com o que você, com um pedaço de madeira, você pode colocar aqui, amarrar com uma camiseta aqui, uma meia, você tira a sua meia e dá um nó. Então, objeto perfurante não pode ser retirado somente em ambiente hospitalar. A gente começa a pensar nessas situações que o doutor está falando, e na nossa cabeça vem várias cenas, né, de situações que podem acontecer. Importante a gente estar acostumado a pensar sobre isso e falar mais sobre isso, porque quando e se, a gente não deseja que aconteça nunca, mas se por acaso acontecer no nosso inconsciente, então você já tem quase um preparo para lidar com aquilo. Então um dia você já pensou sobre isso, já falou sobre isso, recebeu essa informação, por isso nós vamos sempre falar de primeiros socorros aqui no Consulta ao Doutor. Muita gente escreveu pra gente aqui já, e de outros bate-papos que a gente teve também, dizendo que as dicas que foram dadas ajudaram em determinadas situações, que é coisa mais preciosa do que isso. Uma informação, o Dr. Jamal não consegue atender todo mundo. Essa informação que ele passa salva vidas também, porque você que está em casa também é agente multiplicador dessa informação, né, doutor? É verdade, é verdade. E o preparo, ele é no momento mais difícil, que é no momento do desespero. É no momento em que aconteceu um problema. Falamos dos ferimentos. Vamos falar então das fraturas. Ah, legal. Deixa eu atender uma telespectadora. Opa, já a gente lá. fala das fraturas. A Sônia está na linha, fala conosco do Rio de Janeiro. Oi, Sônia, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Denise. Tudo bem? Tudo bom. Fica à vontade, a Sônia fala da Taquara aqui com a gente no Rio de Janeiro. Sônia, fica à vontade, pode fazer sua pergunta.
Primeiro, parabéns aí pelo programa. Obrigada. E em seguida eu quero saber assim, engasgos com espinha de peixe, e a minha mãe, que está aqui comigo, também gostaria de saber a respeito de engasgo com medicamentos ou com água, principalmente no caso de idosos. Ô Sônia, que pergunta boa sua, viu? Em primeiro lugar, espinha de peixe pode acontecer. A primeira coisa, sempre eu vou repetir, não piore a situação. Não dê pão, não põe o dedo para tentar tirar, não põe a colher, nada. Procure atendimento médico, porque essa espinha pode perfurar uma veia, uma artéria ou até o esôfago e chegar na região do pulmão. Parece que não, mas sim, e pode dar infecção. Procure um pronto-socorro. Não é uma situação que você deve ficar com vergonha de ir ou com medo de ir. Não. Engasgo com espinha de peixe pode ser gravíssimo. Procure imediatamente o pronto-socorro. Com relação ao comprimido, especialmente idoso. Idoso, Sônia, é danadinho. Pergunta pra mamãe se ela não toma só com um golinho de nada de água, né? Danadinha, né? Então, primeiro lugar, evitar através de goles grandes de água, tem que tomar bastante. Se a pessoa sentir que o comprimido parou, a pessoa respirando normalmente, ela tem que tomar mais água. Se ela perceber que mesmo assim não saiu do lugar, tem que procurar atendimento médico. Comer alguma coisa, não deve. Colocar o dedo, não deve, pode soltar e ir para a via respiratória. Excelente. Antes da gente ir para as fraturas, a Josi ligou para cá, do Amapá. Ela quer saber como é que faz se a pessoa engasgar, mas estiver sozinha. O que a gente pode fazer? Então, nessa situação, a única coisa que dá para fazer é tentar tossir. Tá. Não tem outra saída. A pessoa engasgada precisa de ajuda. Se mesmo assim ela não conseguir, tentar ela mesma pressionar a barriga, porque tem que tossir. Porque a única forma de eliminar é de baixo para cima, é o ar eliminando, o ar jogando para fora o objeto. Ótimo. Por isso que a gente sempre orienta que as crianças, né, não devem ficar sozinhas, sempre sob o olhar do adulto, e nem os idosos, porque são as duas, pode acontecer em qualquer idade, mas criança e idoso acontece mais o engasgo, né? É verdade, é o mais comum, sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouquinho das fraturas, doutora? Então, as fraturas, né? Infelizmente, quem nunca viu alguém que subiu lá na laje, né? Caiu da laje. Que perigo! Criança agora na época de julho, vai lá empinar pipa, não é? Sobe para empinar pipa e fica olhando a pipa, não olha o chão, ó. Aí vai debicar, né? Porque eu empinava a pipa, viu? Olha como é que debica a pipa aqui, ó. Ó, eu debicava, a pipa fazia assim, ó. Mas não usando cerol, nunca, de jeito nenhum. E nem na laje. Nem na laje. E aí o que acontece? A pessoa tá lá olhando a pipa, ou tá correndo atrás da pipa para pegar, cai, ou várias outras fraturas. Mais uma vez, eu vou repetir toda hora para vocês. Em primeiro lugar, cuidado com você, para você não cair da laje também, ou se você estiver no chão, não ser atropelado se a pessoa estiver na rua. Segundo, não piore a situação. A primeira coisa a fazer é discar 193. Mais uma vez eu vou repetir, 193, que é o Corpo de Bombeiros. As pessoas ficam em dúvida, eu ligo para o SAMU ou liga para 193? Na dúvida, ligue 193. E nunca tirar a pessoa e querer carregar a pessoa por dentro do carro e sair correndo para o pronto-socorro. Não, você pode piorar a situação. A dica, a orientação é imobilizar a fratura do jeito que a fratura estiver. Entendi. Vamos mostrar no jamalzinho aqui, ó. Se o braço tiver assim, você tem que fazer uma tala assim. Sem tentar colocar na posição. Não vai mexer. Você vai imobilizar, chama alguém para te ajudar. Imobilizar com o quê?
mais uma vez, com um cabo de vassoura, com um pedaço de madeira, com um papelão, com o que você encontrar à volta, peça ajuda, amarre nas extremidades e deixe nesta posição. Suspeita de fratura de coluna cervical. Você não sabe se a pessoa quebrou ou não o pescoço. Muito cuidado. Nunca virar a cabeça da pessoa. Mantenha ela, se ela tiver com a cabeça sim, mantenha essa posição até que o socorro chegue. Se, por exemplo, a pessoa estiver de lado e você tiver que fazer manobra de ressuscitação, mantenha essa posição e vira o corpo inteiro. Em bloco, você falou, né? Legal. Em bloco. Muito importante, se a pessoa for um motociclista, estiver de capacete, não tente tirar o capacete. Porque na hora que você vai tirar, você pode dobrar o pescoço dessa pessoa, isso pode cortar a medula no meio e levar a pessoa a ficar paraplégica ou tetraplégica. Não pode, mantenha na posição que você encontrou. Isso é o mais importante e sempre chamar socorro. Fraturas é uma situação, as fraturas são uma situação muito perigosa, na qual a pessoa pode até morrer por causa de uma fratura. Então, imobiliza na posição que estiver, peça ajuda. E não carrega a pessoa, não sai correndo. Não tenha desespero, o desespero pode piorar a situação. Perfeito. A telespectadora ligou para cá, de Uberlândia, Minas Gerais. Ela disse que o filho dela, de 9 anos, introduziu um grão de pipoca no ouvido. Aí foi para o hospital, fez o que tinha que fazer certinho, buscou ajuda, foi retirado o grãozinho de pipoca e machucou um pouquinho, né? Então fez o que tinha que fazer, mas ficou um pouco machucado. O médico que atendeu pediu para que a criança tomasse alguns dias de antibiótico. A mãe achou que o antibiótico, não, isso aqui é muito forte, não precisa, já tirou o grãozinho do ouvido, não precisa. Aí a mãe fez a opção, então, por não administrar esse remédio na criança. Só que toda noite agora ele tem um sangramento, enfim. Ela quer saber se há necessidade do medicamento e se a essa altura ela tem que voltar no médico. Essa é uma situação também que não é incomum, né? Bom, em primeiro lugar, o médico quer sempre o bem do paciente. Então, jamais o nosso colega teria prescrito um antibiótico sem acreditar que ele é verdadeiramente necessário. Agora, em se tratando de criança, eu vou dar um alerta importante, gente. Cuidado. Com você, faça o que você quiser, procure o certo. Mas com uma criança, você é responsável por ela. Você vai tomar uma atitude que vai prejudicar a ela. Cuidado. Não deve. Procure o médico, de preferência otorrinolaringologista, o quanto antes. Se o médico prescrever, o paciente tem que tomar. E se o paciente não quiser tomar, volte ao médico, explique ao médico. Doutor, eu estou ansiosa, eu estou preocupada, eu não quero dar esse remédio para o meu filho, eu acho que é muito. O que a gente pode fazer? Um médico vai decidir. Ótimo. Falar um pouquinho de sangramento nasal, porque tem muita gente mandando mensagem aqui, quer saber qual é o procedimento que fazer. Tem gente que tem sangramentos nasais sempre, né? Isso. Tem gente que leva uma pancada e aí tem um sangramento. É a mesma coisa, a mesma lógica? A gente acha que é o certo mesmo? Vamos lá. Faz assim ou faz assim? Levanta a cabeça ou abaixa a cabeça? Vamos fazer uma votação em casa, hein, gente? Olha lá. Levanta a cabeça ou abaixa a cabeça? Vão votando aí que eu vou mostrar primeiro como é. Quero ver quem vai ganhar, hein? Olha lá. Vamos mostrar na nossa maquete aqui. O Jamalzinho fica um pouquinho pra cá. Olha aqui. Mais de 90% dos sangramentos de nariz são nessa região aqui, ó. Bem na frente, tá vendo? Bem na entrada da narina. Bem aqui, muitas vezes um vasinho acaba sangrando. Qual é a orientação em caso de sangramento de nariz? Usar os dedos como uma pinça
apertar o nariz e, ó, gente, abaixar a cabeça. Acertou quem falou abaixar a cabeça. Lembra? Queixo no peito, ó. Aperta Agora, e mantém apertando. As pessoas fazem pra cima? Porque elas não querem ver o sangue pingar. Cair, né? Mas a Só que lógica aí não quando levanta, o sangue vai pra garganta. É pior. Tá Então tem do que mesmo apertar. E você não vê se o seu procedimento está efetivo ou não. Perfeito. Você não está vendo. Então aperte, segure olhando no relógio 5 minutos. Se cansar uma mão, troca de mão. Vamos mostrar de novo na posição. Ok? Deu pra ver, né? Excelente. Cabeça baixada, aperta. Se não parar, procure o médico imediatamente. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho disso aqui, ó. Esse é Essas danado. hastezinhas aqui. É isso aí. Ai, ai, ai. Tem Ai, gente ai, que ai anda com mesmo. isso aqui dentro da orelha pela casa. Aí vem o filho quer dar um abraço. Faz como é um acidente, né? E também a questão das boias, afogamento. Já, já. No próximo bloco. Não sai daí não e manda sua pergunta. Até já. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor hoje fala sobre primeiros socorros. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Jamal Azam, médico otorrinolaringologista. Está falando sobre essas situações, demonstrando o que fazer nessas situações que a gente não quer que aconteça. Se falar, Denise, eu não quero nem ouvir falar sobre isso. Eu não quero que nenhum acidente aconteça. Nem eu, acredite, nem o doutor, mas acontece. E aí a gente tem que estar preparado para essas situações, porque o desespero, né, só faz atrapalhar situações como essas. Então, você pode ser o agente multiplicador dessa informação. Esse bloco está sensacional. Acreditem, o que a gente deixou para o final é maravilhoso e acontece mais do que você pode imaginar. Aproveita então, participe e fique de olho. Dá para assistir todo o conteúdo da HIT agora pelo canal do YouTube. Então acesse o canal da HIT no YouTube e assista a nossa programação ao vivo sempre. Doutor Jamal, vamos retomar, voltar então aqui, ó, por essas hastes. A gente costuma não falar, é cotonete, né? É, a gente Cotonete. fala o nome comercial, mas isso já foi, né? Já foi, é cotonete. Então, qual é o problema dessas hastes? O problema é a pessoa se ferir, porque muitas vezes a pessoa coloca no ouvido e não sabe a profundidade que ela está usando. Ó, ela tá coçando aqui, de repente o negócio vai. Ai, meu Deus. Ela se anima, ela tá indo aqui, ainda aqui, aí de repente dá aquela dor. Pode perfurar a membrana do tímpano, pode ter sangramento. E eu vou contar um caso que eu já vi, caso que eu atendi. Deixaram esse objeto nas mãos, à vista, perto de uma criança de 3 anos. A criança pegou a haste, enfiou dentro da orelha do pai. O pai se assustou, o pai estava dormindo, machucou, perfurou membrana do tímpano. Haste de algodão não é feito para ouvido, está escrito na embalagem, inclusive, Exatamente. né? Não introduzir a haste no canal do ouvido externo. Serve para limpar olhinho, narizinho, orelhinha, Umbiguinho. mas não para colocar dentro do ouvido. Isso é um acidente que acontece muitas vezes. Outra coisa, a pessoa tá lá, aqui, usando o cotonete, vem alguém e ó, Ai, que bate situação. sem querer. Isso é um acidente grave, não é bom. E aqui tem uma outra situação, porque a parte de algodão ainda pode se desprender Sem dúvida. da haste, e ainda você tem um outro problema, né? Que aí é uma outra porção aí que se desprendeu e não é desejável que a pessoa Com certeza. engula ou, enfim, coloque em algum outro lugar. Vamos lá. Então, a pessoa, eu até dei o exemplo, né? Falei, a pessoa às vezes tá lá, né? Às vezes tá só enxugando mesmo ali por fora, né? Não deve. Mas aí deixou aqui, sabe? Esquece. E foi atender um telefone, Isso ver a mesmo, criança Denise. que chamou. Isso, Perigo. Perigo mesmo. Perigo. Aí a pessoa pode se machucar. Muito cuidado. Agora, por que quem tem criança em casa, principalmente criança, né? Precisa ter
Olha aqui, o que é isso aqui, ó? Essa ferramenta aí, por quê? O que é isso aqui? Isso tem um valor imenso. Vamos ver atrás como é que é, ó. Protetor de tomada. Protetor de tomada. Por quê? Porque, gente, pelo amor de Deus, existem muitos casos de choque elétrico no qual a pessoa vai lá, põe às vezes um prego, um clips, criança, especialmente criança, dentro da tomada e pode levar a um choque. Dependendo da voltagem, tem cidades onde a voltagem é 220 volts, é muito forte, é intenso o choque, às vezes a pessoa não consegue tirar. Qual a orientação se você olhar alguém que está tomando um choque? Empurrar essa pessoa inicialmente com algum objeto. Se você tiver uma vassoura, uma almofada, uma cadeira, alguma coisa que você não toque na pessoa, você empurra essa pessoa. Com força que você tem que fazer que a pessoa se afaste daquilo. De uma vez só, você tem uma chance, a pessoa pode morrer por um espasmo de laringe. Se você não conseguir, pega um pano, uma toalha, alguma coisa, empurra a pessoa sem você tocar carne com carne. Não põe a mão na pessoa, não tente tirar a mão da pessoa da tomada, porque você pode levar o choque também. Então o ideal é um tranco, que você empurre a pessoa para longe. Você deu o exemplo das pipas numa outra situação. Se a pipa toca num fio elétrico, nossa, a criança também toma, ou adulto, né? Muita gente empina pipa. Também toma choque. Choque pode ser mortal, porque muitas vezes a pipa pega lá em cima, que é fio de alta tensão. Tá. Pelo amor de Deus. Então é mais perigoso do que a tomada que tem em casa. Muito mais perigoso é a corrente de alta tensão. Entendi. É muito perigoso, sem dúvida nenhuma, é perigosíssimo. Por isso que para o lazer precisa estar num lugar apropriado. Sim. Sem a rede elétrica, né? Então um local realmente descampado, onde você consiga... E nunca usar cerol, cortante. Ó, gente, tem casos aí que o pessoal está comprando esses cortantes que vêm de fora, vêm do Paraguai, agora é assim, ele vai lá, compra, passa na pipa e ó, quantos motoqueiros não morreram por causa disso? A gente tinha falado dos motociclistas, né? Eles andam com uma anteninha que é para pegar na antena e não neles, né? É um perigo. E se você, por acaso, ver alguém com esse tipo de ferimento, o que você deve fazer? Comprimir. Ferimento sangrante é sinal de compressão. Você tem que comprimir. Tira a camisa, enrola e comprime. Torniquete. Sabe o que é torniquete? Que você passa um pano e gira? Não, não deve fazer. Torniquete não é indicado, e sim uma compressão. No local. No local. Comprimir o local. E procurar atendimento médico imediatamente. Ótimo. Né? Vamos falar um pouco, época de férias, olha, independe o mês, se tá frio, se tá calor, tem sempre alguém que está na piscina. Pode ser aquecido ou não, mar, enfim. Não é? E aí a gente confia nessas boinhas também. Então, mas, sabe como é, né? Às vezes a boinha é do irmão, é do priminho, é um pouquinho grande pro braço, né? Mas eu vou aproveitar a boia, né? Eu não vou deixar comprar uma boia só por causa de um fim de semana. Outra coisa. Ai, doutor, eu ouço muito, sabe o quê? Ai, meu filho, é terrível. Essa peca, quando eu olho pra lá, ele já tá na piscina. Pelo amor de Deus, doutor, eu não sei o que fazer. Gente, muito cuidado com piscina, praia, lago, água. Não é um ambiente em que a criança pode ficar sozinha sem observação. Tem que estar sob observação direta. Você está olhando. Ah, mas eu quero comer churrasco, eu não quero olhar meu filho. Mas então não leva na piscina. Que responsabilidade é essa? Ora, tenha santa paciência. Quantas vezes eu não vejo adulto falar, mas eu tenho que ter a minha vida. E a criança, gente, vocês estão loucos? Que isso? Primeiro lugar a criança, que é um ser inocente, que precisa de tutela. Uma bobeada já dá. Primeiro lugar em caso de afogamento. Número 1, mais uma vez, não piore a situação. Se você não sabe nadar, não entra na água.
Recentemente, o pai e o irmão tentaram salvar uma criança na praia. Os três morreram, na verdade. Foi a criança, foi o pai e foi o irmão. Por quê? Porque eles não sabiam nadar. Então, se não sabe nadar, não entre na água para tentar salvar, porque depois vão ter que salvar você, se der tempo. Finalize o salva-vidas, né? Procure ajuda de alguém que saiba nadar e saiba fazer o socorro. O socorro, quando a pessoa fizer, então, tem várias manobras que podem ser feitas, que não é aqui o foco da nossa apresentação aqui da nossa pauta, mas o importante é, quando você tirar a pessoa da água, mais uma vez, primeiro lugar, respiração. Segundo lugar, circulação, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho como é que faz uma ressuscitação. Porque pode acontecer do bebê cair do berço e ter uma parada cardíaca. Nós vamos mostrar como é feito, tanto para criança quanto para adulto. Aliás, quem está em casa fala, Denise, o bebê vai cair do berço ou do trocador. Não vai, você vai entender. E você já viu, tem, olha, na internet, casos que são noticiados. Isso é mais frequente do que você pode imaginar. Porque a criança, ela se movimenta muito. E às vezes uma falta de atenção faz com que isso aconteça. Agora, eu não sabia que isso podia provocar uma parada cardiorrespiratória. Pode, se a criança, por exemplo, tiver um trauma de crânio, se a criança tiver uma fratura da coluna cervical, se a criança, por exemplo, cair de costas, às vezes pode dar. Vamos mostrar como é que acontece, então? Vamos lá. Vamos ficar Tá de aqui, pé, ó. os meninos. Vamos lá, o Jamalzinho aqui vai ser nosso modelo de novo, Adorei, né? Jamalzinho, traga sempre. Então, tá lá o papai, né? Ou a mamãe, em geral o papai mesmo, né? Fazer o quê, né? Eu tenho que falar a verdade, né? Tá trocando a fraldinha. Ô, bebezinho, vamos ver o bubuzinho aqui. Troca, limpou o bebê. Aí o pai fala, ih, peraí, que eu esqueci um negócio ali, eu vou buscar. Na hora que ele vai buscar, olha o que acontece. Caiu. Meu Deus do céu. Desespero. E Caiu. o Jamalzinho caiu de cara no chão. Caiu de cara no chão. Pode acontecer. O que a gente vai fazer nessa hora? Em primeiro lugar, você vai manter a criança na posição que ela tiver e você pode virar a criança, mantendo então a coluna e, se aconteceu aqui da perna, deixa como está. Aí você vai chegar perto e ver a respiração. Você vai ver se ela está respirando ou não. Se não estiver respirando, você inicia aquilo que a gente chama de ressuscitação cardiopulmonar, que é assim, 2 respirações para 30 movimentos. Vamos lá, você, quando é criança, é nariz e boca, então você vai dar... E você vai começar na linha entre os mamilos, no meio, quando é criança pequena, você dedos, pode fazer com os dedos. Tá. Então, nós vamos fazer 100 movimentos por minuto. É mais ou menos essa velocidade que eu estou fazendo aqui. 100 movimentos por minuto. 30 movimentos para 2 respirações. Então tem que ter alguém, se não tiver ninguém para contar com você, conte você. Se não, peça para alguém contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2. Aí volta mais 30, ok? E aí a criança... Se ela voltar a respirar mais rápido, acabou o trabalho ou não? Então, segue fazendo. Aí, quando a criança voltar a respirar, você pode interromper e ir direto a um pronto-socorro. Vamos mostrar de novo. Papai tá lá, trocando a fraldinha. Ah, esqueceu a pomada. Esqueceu a pomada. Nunca, gente, nunca deixe a criança sozinha em cima de um trocador. Pode acontecer. Você esqueceu alguma coisa. Vai buscar, olha lá, ó. Caiu. Então, muito cuidado, porque isso pode verdadeiramente acontecer. Nós já vimos vários vídeos, né? Igual você falou no YouTube, de criança caindo. É um perigo. Mesmo se a criança...
aconteceu esse acidente, ela caiu, mas ela voltou a respirar, aparenta estar bem, vale levar para o hospital, porque para uma criança é uma queda muito grande, né? Tem que ir, você também chamou a atenção de uma situação muito importante, qualquer tipo de trauma de crânio. Por quê? Porque o trauma de crânio nem sempre dá problema na hora. Muitas vezes o sangue vaza embaixo de uma membraninha do cérebro e dá uma coisa que a gente chama de hematoma subdural, que se desenvolve lentamente, às vezes leva 12 horas, às vezes até mais. Bateu a cabeça, tem que procurar o médico e ficar em observação. Aquela história de manter a pessoa acordada conversando é importante sim. E o que nós devemos fazer se for uma pessoa maior que conversa, né? Bebê não dá. Em primeiro lugar, fazer perguntas para avaliar a consciência da pessoa. Então, pergunta simples, por exemplo, quem sou eu? Qual é meu nome? Agora é de dia ou de noite? Aonde você está? Está na sua casa? Onde você está? Está na rua? Então, aí você vai conversando com a pessoa, porque se ela tiver uma queda do nível de consciência, ela começa a embaralhar. Outra coisa que pode acontecer é vômito e convulsão. Então, como atender uma convulsão? Doutor, Em primeiro lugar, desespero, acontece, gente. O pronto-socorro está cheio dessas coisas. Então, convulsão. Se a pessoa estiver se batendo, nunca põe a mão dentro da boca, porque às vezes ela morde a língua e você vai tentar soltar a língua, ela morde você. E porque forte, né? Forte, corta, machuca, porque isso é involuntário, a pessoa não está consciente para isso. Então, procure um objeto ou então force o queixo para baixo, mas nunca botar o dedo dentro da boca. Vira a pessoa de lado e, se a pessoa vomitar, ela não vai aspirar. Nunca deixe a pessoa convulsionando de barriga para cima, porque ela pode vomitar e aspirar. Se por acaso você não conseguir virá-la inteira na lateral, vale virar só o rosto? Se você não viu o trauma, não pode, Não, porque né? você não sabe se a convulsão é devido a um trauma de crânio. Aí segue o bloco, então teria que virar Sempre o tudo. bloco virar a pessoa como um todo. E né? esperar passar a crise. Exatamente, procurar atendimento, mais uma vez eu vou repetir, para vocês não esquecerem, ligar em qualquer lugar do Brasil, 193. Não significa que porque uma criança ou uma pessoa teve uma convulsão, não significa que a pessoa tem epilepsia. Não necessariamente, muitas vezes a convulsão pode ser febril, por exemplo, febres altas, acima de 40 graus podem dar convulsão. Às vezes a própria epilepsia, às vezes um trauma de crânio, às vezes até um AVC. A pessoa pode estar tendo um derrame cerebral cuja manifestação pode ser convulsão. Às vezes tumores cerebrais, às vezes infecções como a tênia que pode dar neurocisticercose e às vezes a primeira manifestação é então a convulsão. Para encerrar, vamos falar um pouquinho das queimaduras? Vamos, queimaduras. Tão frequente queimadura, e pode ser na dona de casa, e pode ser na criança que está passando ali embaixo das panelas com água fervendo ou com a comida sendo feita. E tem um mito muito grande das queimaduras também. Tem gente que fala para passar várias pomadas, até pasta de dente. Isso. É para passar ou não é? De jeito nenhum. Em primeiro lugar, evitar as queimaduras, especialmente no fogão, deixando o cabo para dentro, porque criança é curiosa. A criança pega o cabo às vezes derrama a comida fervendo na criança. Quantos casos no pronto-socorro. Porque a mãe ou o pai fala, é bobagem esse negócio de deixar o cabo para dentro. Bobagem nada, porque a criança, ela é pequenininha, ela vê o cabo, ela não vê o que está acontecendo. Se ela não enxergar o cabo, melhor. Caiu, queimou, seja uma queimadura, às vezes as pessoas ainda jogam álcool para acender churrasqueira, mesmo com esse álcool que a gente sabe que é 40 e poucos %, mas eles vão lá e compram o álcool 70 às vezes para fazer isso, se queima, ou queimaduras com líquidos ou com qualquer outra coisa. Nunca passe nenhum objeto, lave em água corrente, lave bastante, proteja e procure atendimento médico. Tá.
Você estava mostrando o Jamalzinho, né? Isso. Então trocando aí como se fosse o Jamalzinho. E os remédios estavam aqui bem ao lado, nessas duas embalagens. A criança tem uma fase que não para quieta, né? O bebê não para. Aí a mãe verdade. ou o pai, eles dão tudo para a criança se distrair. Dar um frasco de remédio é totalmente contraindicado, porque a criança vai mordendo, uma hora ela consegue abrir o frasco, né? Sim, e sabe o que acontece? Os adultos hoje não têm paciência com criança. Gente, criança é criança. Criança é sapeca mesmo. Vai chorar, vai fazer birra, vai ficar voando pra casa, pra cá e pra lá. Gente, pelo amor de Deus, você quer ter um filho, tem amor, carinho, cuidado, porque a criança precisa de tutela, ela precisa de alguém que melhore a situação e não piore. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas acabam dando coisas assim para a criança se acalmar e é pior. E a criança pode até engasgar. Chegou uma pergunta aqui da Boinha. As boias vêm com a instrução de idade, peso, e isso precisa ser respeitado. Então aqui tem, olha, de 18 a 30 quilos, tem uma idade também, mas tem o peso aqui também, que ele segura a criança. Vale também para colete salva-vidas, e não é você não deixa a criança sozinha esperando que a boia vai fazê-la boiar sempre ali. Tá escrito aqui. É outra coisa em cima, Denise, deixa eu mostrar aqui, ó. A pessoa tem que seguir as orientações e a pessoa tem que ter certeza que essa boia é certificada, porque se ela não tiver a certificação em metro, ela é até pior, ela pode ser perigosa. Os brinquedinhos, esses brinquedinhos aqui, eles estão em todas as casas, né? Mas os brinquedos que a gente compra, eles também têm a certificação do Inmetro e tem a idade. Isso. Então, porque essas peças se soltam e aí a criança engole, engasga e aí acontece todo esse problema. E por que a maioria desses objetos pequenos fala acima de 3 anos? Hein, gente? Por quê? Porque até mais ou menos 2 anos e meio, mais ou menos, nós chamamos de fase oral. A criança põe tudo na boca, qualquer coisa na boca. Acima dos 3 costuma sair dessa fase oral que a gente chama. Então muito cuidado, porque ela pega e deixa a coisa na boca. Às vezes pega a pilhazinha que nós já mostramos. Olha o tamanho disso aqui, ó. Olha aqui, gente, vê se pode um negócio desses. Aí ela pega, põe na boca, engasga. Então muito cuidado. Sempre lembrar, em caso de acidente, em primeiro lugar, não desesperar. Em segundo lugar, se proteger para você não se tornar a próxima vítima. Em terceiro lugar, respiração, circulação, imobilização. Isso são dicas que podem salvar vidas. Doutora, adorei que você veio. Vamos pensar já na próxima pauta. Você vem, a gente fala também. O contato www.jamal.com.br, jamal.com.br. Doutor, sempre uma alegria, já estou te esperando para o próximo encontro. A alegria sempre minha estar com vocês, amo vocês. Obrigada, doutor, bom fim de tarde. Muito obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Seja você também um multiplicador dessa informação aqui hoje dos primeiros socorros. E não deixe de acessar as nossas redes sociais e o canal da HIT no YouTube. A gente se vê amanhã. Tchau!